Olá, boa noite a todos que nos acompanham de casa pelo Facebook. Boa noite, Malô, tudo bem por aí? Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Graças a Deus. Você está bem? Tudo em ordem? Graças a Deus, mais uma vez aqui, tratando das bem-aventuranças. Boa noite para todos os que nos acompanham. Espero que estejam bem, em paz, com saúde. Que Jesus nos ampare a todos e, sobretudo, que os bons amigos espirituais possam nos inspirar mais uma vez nesta noite, neste encontro, no nosso momento transformar. Com certeza, que possamos ser envolvidos aí pelo plano superior. E Uhum. nesse oitavo encontro nosso, então, do Momento de Nossa. Transformar, Aham. oitavo, né? Uhum. Vai Puxa quase vida. 2 meses. É quase 2 meses, exatamente. Nós vamos tratar justamente aí da sexta bem-aventurança, onde vai trazer a pureza do coração. É um tema gostoso, né? Mas é desafiador ao mesmo tempo. Uhum. E nós vamos trazer ele para referência no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Uhum. E quando nós vamos buscar ali o significado da palavra puro, nós vamos encontrar que é justamente aquilo que não possui impurezas. Certo. Né? E aí, então, é um convite, né, ao despertar de Jesus para que a gente possa olhar para as leis de Deus. Uhum. E uma coisa que me chamou muito assim a atenção durante o estudo é se nós éramos limpos e nos sujamos ou se nós já viemos sujos e precisamos nos limpar, né, Malu? Eu Com acho essa, que eu acho que é a segunda opção, viu, Leonardo? eu acho também. É. É como se todo dia você tomar um banho para limpar, assim também é Isso. conosco, né? Precisamos Aham. limpar os corações. Aham. O que você Isso. tem para nós, Malu, para começar hoje? Então, Leonardo, sobre essa questão da pureza, era um tema muito intrigante para os judeus nos tempos de Jesus. A questão da purificação era assim o alvo principal do culto de adoração a Deus. Então, eles possuíam rituais de adoração para tudo, desde de um simples ato corriqueiro no dia a dia, como lavar as mãos para se alimentar, até os rituais de purificação necessários para participar das atividades religiosas no templo em Jerusalém. Mas eles faziam disso questões assim que os fariseus, sobretudo, eles eram muito exigentes nesse sentido, de ficar vigiando para ver se realmente o povo cumpria fielmente essas questões, mas isso envolvia a tudo, incluindo a alimentação. Então, era muito difícil cumprir rigorosamente todos esses rituais de purificação exterior, porque eles achavam que, cumprindo esses rituais de purificação exterior, eles alcançariam a purificação interior. E com isso eles se iludiam e iludiam os demais. Então era uma questão muito delicada essa no judaísmo nos tempos de Jesus. Tanto é que na Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o livro do Levítico é aquele que fala muito sobre as questões dos rituais de purificação a serem seguidos à risca pelo povo judeu daquela época. Isso. É por isso que Jesus vai chamá-los, ali, os fariseus, de hipócrita, né? Sim, Porque defendiam a limpeza exterior, a aparência, substituíram a limpeza interior pela exterior. sim. Essa bem-aventurança, ela vem justamente depois da compaixão, que é o degrauzinho ali que a gente entra no mundo de regeneração. Sim. E aí eu fiquei pensando também, né, Malu? Então, a gente precisa entrar no mundo de regeneração para conseguir, de fato, limpar os nossos corações, com as nossas atitudes. Porque não tem como ser meio limpo e nem meio sujo. Ou tá Não, limpo ou tá sujo, né? exatamente, não É tem igual meio termo. água. Aham, Né? exato. É que quando nós alcançamos a compaixão, ou quando começamos a sentir intensamente
compaixão por toda a criação divina, nós já estamos em processo de regeneração. Enquanto isso não acontece, ainda precisamos de muitos sofrimentos para despertar esse sentimento em nós. Então, a partir do instante em que sentimos misericórdia, nos enternecemos pelo sofrimento alheio e estendemos os braços para auxiliar os nossos irmãos em humanidade e também toda a natureza, nós já estamos prontos para a regeneração, ou melhor, a regeneração já começou em nós, né? Porque manter o coração puro, como você disse, significa não cultivar nenhum sentimento impuro no nosso coração. Como conseguir isso sendo orgulhoso, vaidoso, agressivo, inseguro, revoltado, não é? Não ter compaixão dos nossos semelhantes? Como conseguir? Porque esses sentimentos, eles enchem o nosso coração de impurezas, né? Então, nós precisamos aí, numa escala assim, progressivamente, chegar neste ponto onde não conseguimos mais guardar nenhuma impureza no nosso coração, né? E se já alcançamos a misericórdia, nós já começamos o processo de regeneração em nós, não nos outros. A regeneração é em nós, é isso. Essa pureza, ela ainda está bem distante de nós, né? Como é necessário o trabalho árduo para pensar, para começar a pensar nela. Porque muitas vezes nós falamos ali com a boca, né? Mas não com o coração. Então, Exato. a gente vai desenhando uma aparência, o que nós imaginamos, mas nós não temos coragem de refletir isso para dentro de nós. E a doutrina do Cristo nós sempre colocamos em segundo lugar. Então, a passagem quando Jesus vai trazer os fariseus como hipócritas, nós também somos ainda, todo momento colocando em segundo lugar ali. Certo. Essa bem-aventurança, Leonardo, ela mexe com os olhos, né? Quando ele fala, felizes ou bem-aventurados os que trazem o coração limpo ou os puros de coração, porque verão a Deus. Então, para ver a Deus, nós precisamos pensar que não se trata de ver com os olhos da matéria, mas no sentido de compreender, de sentir o Criador em toda a criação. É essa a questão. Então, como conseguimos ver a Deus, centelha divina, em toda a criação, se o nosso coração está cheio de impurezas? Se temos o olhar voltado somente para enxergar o mal nos outros e em tudo o que acontece na vida aqui na Terra, não é? Então, mas essas lições não eram desconhecidas dos judeus, eles sabiam disso. Então, até certo ponto, Jesus não trazia muita novidade para eles, e nessa questão da necessidade de ter o coração limpo para poder se aproximar mais do Senhor. E ele vai trazendo essa questão de Deus que você falou. É preciso mudar a maneira como nós interpretamos Deus, não como sendo aquele velho, barbudo, sentado, né, que fica analisando a criação, né? Isso, é verdade. Que a gente ainda considera essa crença que a gente tem, né, que é alimentada, sobretudo na nossa infância, né? Que, olha, cuidado, Deus está vigiando, Deus está vendo o que você está fazendo. E aí, magistralmente, com Jesus, ele traz para nós deixando aquela figura de Deus como Senhor dos Exércitos para transformar-se no Pai amoroso. E com a doutrina espírita, nós temos um pouco mais da compreensão a respeito do Criador, como sendo a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Então, não é alguém, né? É a causa primeira de todas as coisas, ou seja, tudo se origina em Deus, né? Sim. É isso. E esse ver, como você mesmo disse, a gente tirar
que não é do órgão nosso, do olho, né? Da carne, da matéria, isso, exatamente. É através do sentimento, através das percepções, que ainda são limitadas às nossas compreensões, né? Nesse caso também, Leonardo, me vem muito à mente, nessa bem-aventurança, a figura de Francisco de Assis, que considerava toda a criação divina como um irmão, né? A água, os animais, o sol, a lua, a terra, a vegetação, porque em tudo existe a centelha divina. E então, quando o nosso coração está limpo, nós identificamos a presença do Criador em toda a criação, né? Seja a natureza, nos animais, nas plantas, nas flores, no solo, na terra, no ar, na água, né? E, claro, nos nossos irmãos em humanidade. Então, só quem está realmente com o coração limpo consegue ter essa percepção. Não é ver com os olhos da carne, mas é perceber, é sentir a presença do Criador em toda a criação. Isso é maravilhoso, né? Quando conseguimos ter esse sentimento em nós, né? Então, me vem muito a figura de Francisco de Assis em relação a essa percepção do Criador. E nós vamos poder trazer um pouquinho ali, João, na primeira epístola, ele vai dizer: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, é esse sentimento que a gente não conhece ainda, não é uma pessoa. Nós podemos trazer aqui nesse aprendizado como sendo um sentimento, né? Então, acho que é bem isso, conseguir se aproximar desse sentimento e entender que ele está em todo lugar. Sim. E nós vamos conseguir perceber quando nós nos livrarmos um pouco da obscuridade da matéria, né? Então, aí a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Isso, exato. Dentro da escala espírita, que Kardec trabalha no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, aqueles que estão na primeira, né, no topo, são justamente os espíritos puros, ou os purificados. E nós ainda estamos lá embaixo, né, bem lá embaixo da escala, que são os espíritos impuros, os espíritos imperfeitos. Então, nós estamos nesse longo processo de purificação espiritual, mas as práticas exteriores não purificam ninguém. Por isso que várias vezes, Leonardo, Jesus teve uns entreveros ali com os fariseus, quando uma vez um fariseu muito rico convidou Jesus para jantar na casa dele, né? E também junto com os discípulos, ninguém lavou as mãos para comer. Falou, nossa, então era uma turma de porquinhos, né? Não tinha nenhuma higiene, né? Mas não era essa questão, é que o ritual de lavar as mãos antes das refeições era algo demorado e muito chato. E assim, era só como assim, era chique você mostrar para os outros que você cumpria fielmente com todo aquele ritual antes de se sentar para fazer as refeições. Então, era mais uma vaidade do que realmente um ato de higiene. Não era uma questão de higiene, era um ritual. É manter a aparência, né? Era a aparência da pureza, era pura vaidade. E Jesus não seguia de jeito nenhum esses rituais, que não tinham nada a ver com a lei divina. Eram ordenações puramente humanas. É por isso que Jesus se referia a eles como sepulcros caiados de branco por fora e cheios de podridão por dentro. Né? E como a gente fala aqui entre a gente, né? Por fora, bela viola, e por dentro, bolorento. É isso. Exatamente isso, né? Mas em algum momento, como você disse, eles já conheciam isso, em algum momento que eles fizeram essa troca, né? Do culto exterior pelo interior pelo exterior, né? Eles já conheciam isso, né? Exatamente. Isso. E aí, acho que nós podemos, para entrar um pouquinho, nós temos o Salmo, né? O Salmo 11, que ele vai dizer: o Senhor é justo, ele ama a justiça e os corações retos contemplarão a Deus. Me chamou a atenção os corações retos, ou seja,
não tem curva, é reto, né? É certo, é puro, é puro, né? Aham. Você que sempre traz os salmos para nós. Aham. E o reto não é o reto na horizontal, é na vertical, É na né? vertical, exatamente. É reto na vertical. Então, vez quando eu falo os corações retos, a pessoa justa, assim, a pessoa para ser justa, né, no seu proceder, como a gente já estudou anteriormente, a questão da justeza, é aquela que procura ver as coisas como elas realmente são, né, dentro daquilo que realmente é o correto. Então, com isso, as nossas impurezas, o nosso mau hábito de ver as coisas segundo o nosso ponto de vista, vai ficando para trás. E aí a pessoa procura sempre adequar o seu olhar sobre a vida dentro das leis divinas. Então, os judeus já conheciam isso, né? Que somente aqueles de coração reto, que procuram andar dentro da lei da justiça divina, é que poderão contemplar a face do Senhor, né? Então, essa contemplação não era olho no olho, com os olhos da matéria, mas era uma contemplação puramente espiritual, né? A consciência da presença do Criador em tudo e em todos, né? É substituir o culto exterior com o interior mesmo. Sim. É abraçar o bem para tentar tirar o mal, né? Como é difícil essa limpeza, esse processo. E quando Uhum. nós vamos olhar nos ensinamentos, Caibar vai nos trazer muito isso, parábolas e ensinos de Jesus. Como Uhum. que nós conseguimos, então, iniciar esse processo de limpeza? Como nós conseguimos... O começo disso tudo, ele vai trazer que é justamente cumprindo as 5 primeiras virtudes do Sermão do Monte, né? Humildade, paciência, confiança, justeza e compaixão. Sim, exato. E Karl Schutter, trabalhando sobre essa questão neste livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, ele é bastante categórico ao não criticar, mas assim destacar a inutilidade do culto exterior, no sentido de se obter a limpeza de coração. É claro que há exceções, há pessoas que são realmente sinceras no culto exterior da religião que professam e realmente procuram reformar-se intimamente. Nós não podemos generalizar, não é? Agora, pensar a ilusão de que cumprindo fielmente os cultos exteriores, os rituais que a crença religiosa exige, não é garantia alguma de pureza de coração, né? E nesse ponto, Carbari, ele rasga o verbo, como ele costuma fazer quando se trata da gente conseguir se desprender, porque é com muita dificuldade que nós conseguimos nos desprender desses rituais para descobrir que o ritual maior é dentro de nós, né? Ele vai colocar a questão Pode falar. que é inseparável ali, a simplicidade e a humildade, né? Isso, Então, exato. ele vai trazer justamente isso também. E Uhum. entrando um pouquinho no Evangelho, que ele também entra, ele vai trazer um pouco, vinde a mim as criancinhas, quando Jesus vai trazer isso, né? Uhum. Kardec aborda a questão, essa bem-aventurança no capítulo 8, e ele ilustra a pureza de coração, tomando a criança ou a infância como símbolo desta pureza que nos cabe alcançar. Mas a gente precisa tomar muito cuidado também, Leonardo, para não pensar que a pureza de coração seja sinônimo da ingenuidade, porque as crianças, elas realmente são puras de não enxergar a maldade, mas elas também são ingênuas porque falta a elas a experiência da vida. Então, pureza de coração não é a mesma coisa que ingenuidade, né? Assim, você não vê o mal em nada, você é muito ingênuo, você acredita que todo mundo é bom. Isso é ingenuidade, né? Então, não podemos considerar nesse extremo, né? Mas o exemplo que Kardec coloca, utilizando o símbolo dos primeiros anos da criança, realmente é o melhor que nós conseguimos compreender um pouco do que seja essa pureza de coração.
né? E ele vai poder, ele traz ali também um pouco, ele vai falar sobre isso, que nós poderíamos pensar, bom, mas a criança é um espírito antigo, um espírito velho, né? E aí ele vai trazer que não, que na infância ali, nos primeiros anos, ele vem vestido uma túnica da inocência e aos poucos ele vai relembrando o passado. Então, naquele momento, ele possui a inocência nos pensamentos, não só no agir, mas nos pensamentos, né? Sim, exato. É porque o corpo da criança ainda é muito frágil para resistir a uma atividade muito intensa do espírito. Então, de qualquer modo, aquelas tendências que o espírito traz de suas existências anteriores fica abafado, vamos dizer assim. Elas não têm condições de se manifestar. Então, realmente, nos primeiros anos, as crianças são, de fato, encantadoras. E essa ingenuidade, essa pureza de coração que elas trazem, enternecem o coração dos marmanjos. É justamente essa fragilidade, essa ingenuidade que encanta, sobretudo, o coração dos pais. Então, Kardec foi muito sábio em colocar o exemplo da criança nos primeiros anos, para dar para a gente um modelo do que significa essa pureza de coração citada por Jesus. Né? É um espírito que vem sem tendência, né? Isso. Então, se a gente for olhar, trazendo comparação para a nossa vida, nós como pais, como crianças, a criança, ela se apoia no pai. Sim. Então, é como se aqui nós estivéssemos falando assim, olha, para que a gente possa iniciar a nossa caminhada, a nossa jornada, é preciso confiar no Pai, o Pai Celestial, o Deus. Né? É como se fosse esse chamamento, olha, confia igual uma criança confia no Pai, Sim. Né? Se espelha no Pai, né? Exato. É que a criança, ela confia e crê cegamente na figura do pai ou da mãe, porque todo o seu sustento e os cuidados vêm deles para com ela. Então, ela também fica sem outra referência, a não ser o pai ou a figura da mãe, para cuidar dela, né? E nós nos transformamos em filhos rebeldes ali, às vezes. Opa, nem fale. Mas tem também essa questão dessa bem-aventurança, Leonardo, como fala, né, de contemplar a face do Senhor, como está no Salmo, ou quando Jesus fala, né, os puros de coração poderão ver a Deus. No próprio Sermão do Monte, Jesus também se refere à questão do olhar, quando ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E o ditado popular também diz que os olhos são um espelho da alma, né? Então, a maneira como nós contemplamos a vida mostra o que nós temos no nosso íntimo, né? E quantas vezes Jesus também disse para os fariseus que não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas aquilo que sai do seu coração, né? Porque é o coração que está impuro. Então, nós precisamos, para poder realmente cultivar a virtude da pureza de coração, nós precisamos modificar a maneira como enxergamos a vida, como contemplamos a vida. E como contemplamos a vida inclui como contemplamos o nosso semelhante, aqueles que fazem parte da nossa vida e também aqueles que estão mais distantes de nós. Como contemplamos a natureza, como contemplamos os animais. Começa por aí, não é? Porque se os nossos olhos forem bons, observando a vida e buscando contemplar o Senhor em toda a criação, nosso corpo íntimo terá luz. Olha que bonito isso, né? Podemos pensar, buscar e achareis, né? O que nós buscamos, nós vamos encontrar. É como se nós estivéssemos num vale e lá embaixo a gente não recebe o sol. Às vezes, para receber o sol, precisa subir a montanha, precisa se elevar um pouquinho mais, né? E como que a gente faz isso? É através das reencarnações? Vencer essa peneira, esse funil? Conforme
nós ainda estamos em mundos de expiações e provas, certo, Leonardo? Mas trabalhando a regeneração em nós mesmos. Então, nós ainda estamos em processo de aquisição das 5 primeiras virtudes, né? Nós ainda somos orgulhosos, nós ainda somos agressivos, nós ainda somos inseguros, não confiamos no Senhor, nós ainda não conseguimos agir 100% como pessoas justas, mesmo querendo acertar. Não é sempre que conseguimos desenvolver a compaixão, não é? Então, nós ainda estamos num processo onde as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. E conforme nós vamos amadurecendo essas virtudes em nós, esse processo de limpeza espiritual vai acontecendo naturalmente, não é? Porque nós ainda temos muita malícia, muita maldade nos nossos olhos, na maneira como enxergamos a vida, na maneira como enxergamos o outro, não é? Mostrando que ainda não desenvolvemos as 5 primeiras virtudes em plenitude. Né? O Gandhi ele vai falar que a pureza do espírito, né, não está na ociosidade, que a pureza é incompatível com a ociosidade, mostrando ali como é importante o trabalho, né? Não é disciplina, é o trabalho, né, e o esforço a fim de adquirir uma dessas virtudes, que é muito difícil. Então, pode falar, Leonardo. Não, é muito difícil. Quando a gente começa a olhar para as virtudes mais profundamente, mas não com os olhos, né, mas com o sentimento, nós estamos muito longe disso. Sim. E é só o trabalho, a entrega e a confiança que vai nos permitir avançar, né? Sim. Eu vou colocar aqui, como sempre procuro fazer, um caso do Chico Xavier para ilustrar bem para a gente essa questão dos nossos olhos serem bons. Certa vez, Chico estava em Belo Horizonte e teve que passar a noite num hotel para poder dar continuidade às suas tarefas daquela cidade. E naquela noite estava hospedada também no hotel uma artista muito famosa dos teatros de revista, que eram muito comuns naquela época. E Chico, saindo do quarto, se deparou com aquela atriz, né, com aquela artista, andando pelo corredor completamente sem roupa. Mas Chico teve uma reação maternal. Instantaneamente, ele tirou o paletó, foi em direção da artista e cobriu ela com o seu paletó e disse para ela, maternalmente, como Chico era tão maternal, minha filha, dessa forma você vai ficar gripada, você vai pegar um resfriado. A atriz olhou para ele e reconheceu Chico Xavier e disse para ele, ô Chico, só você para me tratar desta forma. E então ela voltou para o seu quarto e ficou quietinha no seu canto. Então, vejam a postura dele, né, de se dirigir àquela moça como ele teria se dirigido para qualquer outra pessoa que estivesse numa situação semelhante, mas olhando para aquela jovem, que era uma jovem ainda, com um olhar maternal e privando-a de escândalos, privando-a de olhos maliciosos de outras pessoas que certamente iriam cruzar com ela naquela situação. Então, isso é que assim, é o melhor exemplo que eu encontro de uma pessoa da nossa época que demonstra essa pureza de coração, né? Para evitar que aquela jovem acabasse se envolvendo numa situação escandalosa contra ela mesma. Então, vejam que postura, que autoridade moral e que amor maternal ele demonstrou por aquela menina que certamente deveria ter idade para ser filha dele naquele momento, né?
Então, isso me faz lembrar muito essas palavras de Jesus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É isso. E a pureza de coração, ela recebe pelos olhos, embora não seja os olhos, mas ela começa a ser demonstrada pelos olhos. Quando você vê uma situação, como você reage, como que isso vem do seu coração, né? A pureza, Exatamente. mas os olhos é o principal mesmo, né? Exato, exatamente. E é assim. A Joana ela tem no capítulo 24, o livro, como chama o livro, Malu? Eu esqueci. Convites. Convites da vida. Ela vai ter no capítulo 24, vai chamar Convites à Pureza. E vai dizer justamente, não importa quem você foi, quem você é. Isso, É importante agora, né? Uhum. Essa lição é muito bonita. Pode comentar, Leonardo. Ela vai dizer, né? Ela vai dizer, não importa quem você foi, quem você é, o que importa é a pureza de coração agora. É que você deixe a maledicência, deixe as más impressões, os maus sentimentos e traga a pureza agora. Então, esquece o passado. Porque às vezes a gente fica muito preocupado, mas nossa, lá atrás eu já fui isso, eu fiz aquilo. Né? Se preocupamos com encarnações anteriores, ainda que será que nós fomos, né? Então, esquece tudo isso. Vamos agora, né? Isso. No pensar, no agir, no caminhar. Mas veja como que a Joana de Ângeles, essa lição é muito bonita, se encaixa tão bem no nosso dia a dia. Às vezes, andando pela rua, a gente vê de longe, né? A pessoa não viu a gente, mas a gente viu aquela pessoa com quem a gente não se dá bem. A gente não tem simpatia por ela. Então, a gente procura desviar o caminho só para não ter que passar por ela e cruzar com ela. Atravessa a rua, Malu? Atravessa a rua, ou então muda, sai 5 minutos mais cedo ou mais tarde para não cruzar com a pessoa no mesmo ônibus, não é? Ou no mesmo metrô, ou para não chegar um pouquinho atrasado ali, para não encontrar um com o outro ali no corredor na hora de entrar para o trabalho. Coisas desse tipo que a gente faz tão maquinalmente. E é justamente a ferramenta nossa, né, Malu? Exato. Então, isso não é coração puro, Leonardo. Né? Porque a gente já olhou para aquela pessoa e instantaneamente a gente lembra, não vou com a cara dela, né? Não me sinto bem perto dela, não quero papo com ela, enfim. Esse é só um dos muitos exemplos que no nosso dia a dia mostram. Quer ver outra situação, Leonardo, que trabalha muito com a questão da pureza de coração, a maneira como nós enxergamos o outro e a compaixão são nos noticiários da TV. Sobretudo quando aparecem os noticiários relatando algum ato criminoso, né? E aparece a imagem ali do malfeitor na TV. Mas seja esse malfeitor um pobrezinho, ou seja esse malfeitor uma pessoa de destaque. E imediatamente a gente julga, analisa, julga, condena e executa. Isso é pureza de coração? É assim que um cristão deve se comportar diante de um malfeitor? Se fôssemos nós, como nós gostaríamos. E se fôssemos nós? E se fosse um ente querido nosso? Né? Então, mais uma vez, lembrei, falando sobre essa questão, mais uma vez me lembrei de mais uma situação vivenciada pelo Chico. Ele costumava visitar os presidiários, quando ele residia em Uberaba. Levava mensagens, enfim, conversava com eles, levava algum quitute, alguma coisinha para eles comerem de diferente. E certa vez, quando ele saiu do presídio, perguntaram para ele: e aí, Chico, lá dentro o ambiente é muito pesado, são muitos obsessores sobre aqueles irmãos? Ele respondeu: não, meu filho, eles estão lá porque os obsessores já fizeram o serviço com eles aqui fora. Então, Chico não ia lá para visitar malfeitores, ele ia lá para visitar irmãos. Mas mesmo que fosse, os malfeitores são nossos irmãos, né? São nossos irmãos que não conseguiram resistir, né? Porque e ele também diz, né, que nós não vamos para a prisão
porque ainda não fomos pegos nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes condenáveis. Porque Quem fala isso mesmo, Malu? Fala, Não, quem fala. que fala? Eu não lembro. Quem que fala isso? É o Chico, É o Chico mesmo. é o Chico Xavier, Ele fala isso. Nós não somos presos porque ainda não fomos descobertos Exato. nas nossas atitudes condenáveis. Ora, se estamos na nossa casa vendo uma notícia sobre algum ato criminoso e já temos essa postura íntima contra aquele ser humano, por mais grave que tenha sido a falta por ele cometida, e se fosse um ente querido nosso que tivesse cometido aquele ato infeliz, né? Teríamos os mesmos pensamentos? Nós Então, vejam cometemos que ainda tanta há coisa muito... também. Nossa, exatamente. E, então, dentro da gente, ainda há muitas impurezas. Nós ainda não conseguimos contemplar que naquela pessoa que, infelizmente, não resistiu a um ato de maldade, existe uma centelha divina. Ali está uma centelha divina. Nós não conseguimos enxergar o Criador naquela pessoa, não é? Então vejam que ainda há muito para ser trabalhado, mas quando é que essa postura ficaria diferente? Se ao invés de analisar, julgar, executar, condenar, a gente tivesse compaixão. Então começa tudo a partir da compaixão. Se a gente não consegue sentir compaixão, o nosso coração ainda guarda muitas impurezas sobre aquela situação, não é? É o degrauzinho, né? A compaixão é um degrauzinho a mais que a gente consegue. É o degrau que falta para a gente começar a burilar ali. E é muito mais do que viver a aparência, é a construção íntima, né? Eu acho que é esse o olhar que a gente traz hoje na pureza do coração, é o olhar íntimo, a construção íntima mesmo. Leonardo, me veio na mente agora o seguinte, em relação aos rituais de purificação na época dos judeus com Jesus, eu acredito que não podemos criticar, né? Porque talvez a gente até tivesse feito parte daquilo, mas no sentido assim de que talvez muitos daqueles rituais, na sua origem, tivessem como objetivo principal a higienização. Porque veja bem, não tinha geladeira. O alimento, se fosse de origem animal, ele tinha que ser comido, morto, sangrado, preparado e comido naquele dia. Não podia sobrar para o dia seguinte. Né? Então, essa questão também do alimento que é puro, do alimento que é impuro, como é que eles poderiam saber, por exemplo, que ao comer a carne de porco, eles poderiam adquirir a solitária, né? Que é tão comum onde não existe a higienização. Né? Como a questão também dos relacionamentos. Né? Então, acredito que muitos desses rituais de purificação, que acabaram se tornando rituais de crença e adoração a Deus, no seu princípio, lá com os antigos hebreus, fossem necessários para uma questão de higiene, né? Porque quantos males traz, por exemplo, a água, né? Como é que eles iam saber que tinha que ferver a água para beber? Como é que era naquela época? Entendeu? Então não podemos criticar dizendo, nossa, isso daqui é bobagem. Não, não é bobagem para eles naquela época, uma cultura, um tempo tão diferente, ao mesmo tempo Precário, totalmente, né? Essa informação. totalmente. E outra, a ciência também sem nenhum desenvolvimento. Né? Vejam a situação que nós estamos vivenciando agora, mostrando o quanto é importante a higiene no dia a dia. Nossa, agora então mais do que nunca. Exatamente. Mas Jesus não lavava as mãos, nem os apóstolos lavavam as mãos para comer. Não, aí já é diferente. Né? Porque eles estavam na presença de fariseus extremamente vaidosos, orgulhosos, que faziam questão daqueles rituais por pura vaidade. Né? Então, não podemos criticar também, porque eles também tinham muitas restrições alimentares, justamente por causa da questão
da higiene e a conservação da saúde. Né? Então, me chamaram a atenção aqui para a gente não criticar, né, os rituais, as crenças que eles seguiam fielmente. É sempre importante a gente trazer dentro dos ensinamentos de Jesus, a gente voltar ao tempo, né? Como era naquele momento, naquela situação. Muito difícil. E hoje um avanço muito grande comparado ao passado, né? Sem dúvida. Então, realmente é pegar os aprendizados daquela época e trazer para os dias de hoje. E sem criticar, porque criticando nós não estamos sendo puros de coração, né? Exatamente. É isso mesmo. A Joana falou que você tinha falado da inocência, né, da criança. Nesse capítulo, ela vai trazer o seguinte: a inocência não significa ignorância do mal, mas superação dele. Sim. Né? Então, não é ignorar o mal, é superar, entender que... É superá-lo, exatamente. Não se deixar envolver por ele, né? Exatamente. Não é ingenuidade, porque a ingenuidade, ela é perigosa, né? Então, não é fazer de conta que não está acontecendo nada, mas procurar fazer o melhor ao nosso alcance, não é? E ela traz no finalzinho assim, ó, deixa-te conduzir pela pureza, a fim de aurir a plenitude de paz, ou seja, extrair de dentro para fora, né? Não adianta ser externo, tem que ser de dentro, tem que nascer dentro de nós. E essa pureza vai trazer uma plenitude de paz. Exato. E na natureza, Leonardo, tudo foi tão bem elaborado por Jesus, com os seus engenheiros siderais, toda a criação divina, a natureza exuberante, em perfeito equilíbrio. Então, a gente pode se perguntar, né, para que serve esse bichinho, para que serve esse inseto, para que serve um vírus, né? Mas estava tudo equilibrado antes do ser humano ir lá e mexer onde não devia, não é? Então, tudo está certo dentro da criação divina. O que falta mesmo para nós é nos adequarmos, né, a esse equilíbrio que a natureza nos ensina. Tudo tem um propósito superior na criação do nosso Pai Criador. São as leis naturais, né? As leis naturais, exato. Muito bom. Vamos entrar para as perguntas ou tem mais alguma consideração? Não, fique à vontade. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, vamos em frente. Tá. Bom, vamos ver. Como se manter puro com os acontecimentos vistos nos dias de hoje? Acho que nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre o noticiário. Isso, exatamente. Tem uma recomendação de Emmanuel, que eu acho que eu já citei aqui alguma vez. Emmanuel diz assim, que basta que a gente dedique um pouco mais de atenção ao mal para nós entrarmos em sintonia com ele. Olha o peso disso. Então, a gente, e como Joana falou, né, o sentimento da pureza, da inocência. Não se trata de ser ingênuo. Então eu não posso mais assistir noticiário na televisão? Não posso mais ficar sabendo do que está acontecendo, ler jornal? Não, devemos. Inclusive, André Luiz fala para a gente, assista, para a gente assistir com calma os noticiários da TV. E terminou o noticiário, desliga e vai cuidar da vida. Vai fazer uma prece hoje, falou. Se a coisa está muito crítica, né, procurar elevar o nosso pensamento a Deus, né? Porque não podemos nem dedicar muito tempo pensando naquilo e muito menos passar as notícias ruins adiante, né? Porque isso faz mal para nós e vai continuar aquela sintonia tão negativa da própria situação em si. A oração, ou pelo menos dizer, meu Deus, ajude esse irmão, né? É assim. Acho que a sintonia, a gente tem que lembrar que nós estamos todos conectados, mesmo que a gente não consiga ver os cordões que nos ligam. E o pensamento e a sintonia, acho que é o carro-chefe disso tudo, né? Sim, então, exatamente. Diante de uma situação ruim, possamos, de fato, fazer uma prece, ou levar o nosso pensamento a alguma coisa boa, a fim de não nos sujarmos mais, né? Para mantermos puros. Isso.
Como se manter... que já foi. Precisamos pensar na limpeza do coração nos dias de hoje, ou vale a pena primeiro pensar nas conquistas necessárias antes de pensar em nos limpar? O que eu entendi, Malu, é se nós devemos já pensar na pureza do coração ou nas 5 virtudes antes da pureza de coração. Ou se vem tudo junto. Sem o desenvolvimento das outras, não dá para conquistar essa daí. Mas já pensa nela ou não? Assim, é tudo junto e misturado, certo, Leonardo? Acaba se tornando sempre tudo muito justo, porque em alguns momentos a gente até pode se sair bem, mas sempre surgirão outras situações onde a gente descobre que ainda temos um pensamento ruim a respeito de alguém. E olha, basta que a gente se encontre num grupinho e alguém comece a falar mal de alguém que não está ali perto. E se nós vamos alimentando aquela conversa, ou se gostamos daquilo que estamos ouvindo, de falarem mal de alguém, não temos o coração puro, não é? Então, não podemos dizer que já realmente essa virtude já está conquistada, assim como as outras também não. São processos que vão acontecendo muito devagar dentro da gente, né? Eu acho que é preciso a gente traçar o objetivo, né? Vamos ser puros de coração, é o objetivo. Mas antes tem bastante coisa para a gente trabalhar, tem bastante virtude para a gente experimentar e lapidar, né? Porque uma coisa precisa ficar muito claro para a gente, Leonardo, no estudo das bem-aventuranças. Jesus não as pronunciou nesta ordem à toa. Né? Por que ele não colocou essa primeiro? Por que ele colocou a pureza só depois da compaixão? Né? E por que ele não colocou a compaixão depois? Então, elas estão concatenadas, e nesta sequência, conforme o Evangelho de Mateus mostra para a gente. Então, veja, a pureza de coração só vem depois da compaixão. E a próxima pergunta vai fazer mais ou menos isso, me colocou a pensar também aqui, enquanto eu lia. A pureza de coração não deveria ser a última virtude a ser adquirida? Ou seja, só depois de passar o sermão, as virtudes todas, nós seremos puros? Então, eu peço para essa pessoa aguardar as próximas 3 bem-aventuranças para ver que tem outras bem-aventuranças que dependem da pureza de coração. Todas estão interligadas, não é o acaso, não é à toa. Exatamente, estão todas. E é importante destacar, aqueles que já conseguem exercer essa pureza ou manter o coração limpo, quando a gente fala coração limpo, nós estamos falando também da mente, né? Do pensamento limpo, né? Não pensar no mal em momento algum. Nós vamos ver que tem outras virtudes que vão depender desta conquista, né? E que esta conquista da pureza de coração, mesmo que a gente não consiga exercer integralmente, já mostra que estamos trabalhando a regeneração em nós, não nos outros. Porque quando a pessoa fala, um mundo de regeneração, parece que é só cruzar os braços e deixar que num passe de mágica o planeta Terra seja habitado só por espíritos regenerados. Ora, mas os espíritos regenerados são aqueles que se regeneraram, né? Não vai acontecer num passe de mágica. Nós não estaríamos lá se não trabalharmos. Isso. Então, a pureza de coração, ela não é a última, porque tem as próximas 3 também dependem dela, né? E a última, nós já falamos também, nascemos puros. Se a gente for pensar que nós somos criação de Deus, né, Malu? Não sei se nós nascemos puros ou nos sujamos no caminho, né? Então, mas então, aí a dúvida em relação a essa pergunta que a pessoa fez. Nascemos puros,
o que ele quis dizer. Ponto, acabou aí a pergunta dele. Se nascermos, reencarnamos puros ou fomos criados puros por Deus? Não é? Aí muda, né? Aí muda completamente. Então, vamos pela pergunta que ela colocou. Nascemos puros, ou seja, reencarnamos como espíritos limpos? A resposta é não, porque nós trazemos conosco todas as nossas tendências positivas e negativas das nossas existências anteriores. E elas começam a se manifestar conforme o corpo físico vai se desenvolvendo. Por isso que na criança ainda fica tudo escondido, porque o corpo ainda é debilitado para que o espírito se manifeste integralmente. Então, nós não nascemos puros. E também não é o batismo na igreja que vai nos livrar de um pecado original. Aí piorou. Certo, gente? Vamos interpretar aquilo que se chama de pecado original como sendo a nossa bagagem de sombras que trazemos das nossas existências anteriores, certo? E ao longo das nossas existências, vamos nos purificando dessas faltas cometidas. Agora, Deus criou os seres puros. Se nós considerarmos que tudo que é criação divina significa que ali tem uma centelha divina, e essa centelha divina é pura na sua essência, sim, mas Deus nos criou simples e ignorantes, como afirmam os espíritos para Kardec em O Livro dos Espíritos. Simples em relação à forma física, no caso, seres que têm apenas uma célula, e ignorantes das leis divinas. Então, para deixarmos de ser criaturas simples e ignorantes e nos tornarmos seres racionais e depois seres já no nível de angelitude, nós temos um longo caminho a percorrer. E tem mais uma coisinha para essa pergunta. Deus, a partir do momento em que nos criou simples e ignorantes, estamos sujeitos a todas as leis naturais. A lei do progresso, sobretudo, e ele respeita em nós a lei da liberdade de escolher. E é aí que nós pisamos na bola. É aí que nós caímos. É aí que nós caímos, né? Porque escolhemos fora dos desígnios divinos. Então, a essência, a centelha divina em nós é pura, mas é como o diamante lá no fundo da terra, misturado com o carvão sujo. Ele precisa ser lapidado. É o que acontece conosco. E para lapidar o nosso espírito, estão aí as lutas e as dificuldades da vida. Né? Em muitas e muitas existências. Exato. E trazendo desse ponto da criação, somos todos, partimos do mesmo ponto, da mesma criação. Então, todos nós temos possibilidades de alcançar planos mais altos, né? Isso, exatamente. As dificuldades aí, os degrauzinhos, os buraquinhos que nós vamos ter nas estradas, as portas largas, as portas estreitas, né? Nossas escolhas, livre-arbítrio, né? Isso, exatamente. Eu acho que só se tiver, deixa eu só ver aqui, eu esqueci de ver por aqui, só ver. Não, Malu, não tenho mais nenhuma pergunta. Tá certo. Então, encerramos por aqui. Puxa, muito obrigado, mais um dia, né? Passa sempre muito depressa, né, Leonardo? Muito, muito. Agradecer a todos que estão conosco aqui, né? Um beijão a todos. Beijo para você também, viu, Malu? Obrigado. Possamos adquirir essa pureza de coração em breve, né? Pois é, Leonardo, pois é. Então, também... Leonardo, a gente ainda tem tempo ou não? Tem. Eu me lembrei agora, nesse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma instrução belíssima do cura de Ars, onde ele fala sobre a questão dos olhos e justamente sobre a dificuldade de enxergar
em que ele aconselha que a gente procure, que a gente busque enxergar a vontade de Deus a nosso respeito. E esse cura de Ars, na França, ele é considerado santo, e o corpo dele não se deteriorou. Eles chamam, na Igreja Católica, de corpo incorruptível, porque no santuário, no local onde está em exibição o seu corpo, a carne não se deteriorou. E existem outras figuras, né, de pessoas, sobretudo canonizadas como santas pela Igreja Católica, por exemplo, a rainha de Isabel de Portugal também, o corpo não se deteriorou. É como se isso fosse, para os católicos, um atestado de que aquele ser que animou aquele corpo era um ser puro. Não é muito bonita a vida do cura de Ars e essa instrução que ele tem, que Kardec registrou nesse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre os olhos, né, a maneira de ver a vida. Como Deus nos quer, né? Na verdade. Exato, exatamente. Então, mais uma vez também agradeço a você, Leonardo, por a oportunidade que me oferece de contribuir com a divulgação do Evangelho à luz do Espiritismo. Muito obrigada também a todos os que participaram conosco, que tenham uma boa noite, um bom descanso e uma ótima semana. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.